pedir ao nosso queridos irmãos da mídia que projete aí esse flyer do Projetando. Deixa ele projetado aí. Glória a Deus. Em reverência à palavra de Deus, nós vamos ler apenas um versículo, mas, por favor, se coloque sobre seus pés. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 5, e versículo de número 17. Aleluia. Abra sua Bíblia neste versículo aí. Primeira carta de Paulo ao Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Eu gostaria de fazer uma leitura em conjunto com a igreja, todos nós, independente da sua versão, mas se você puder, abre aí o seu pulmão, e no 3, vamos ler esse versículo juntos. 1, 2, 3. Portanto... Não, espera aí um pouquinho. Eu quero que a igreja me ajude. Todo mundo junto. Eu vou contar 1, 2, 3 e você... É porque estava esperando o telão, mas deixa o telão. Perdão, 2 Coríntios, eu falei primeiro? A idade, irmãos, 54. Ah, perdão, eu que errei, né? Desculpa pela vergonha que eu passei. É 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Amém. Aplauda o Senhor. Tome seu assento, dando glória a Deus, dando aleluia. Ano da retomada. Glória a Deus. Desde o dia que o presidente, eu agradeço aqui, presidente, pastor Gilson, me convidou para estar ministrando no dia de hoje sobre o Projetando, e que a gente há algum tempo já sabia do tema do ano de 2022, ano da retomada, irmãos. Que coisa maravilhosa. Chegou o tempo de nós tomar posse daquilo que Deus determinou para a nossa vida. Imagino que muitos de nós que estamos aqui, pelo percurso da vida, pelas intempéries, pelos reveses da vida, pelas dificuldades que a vida faz se apresentar, muitos de nós às vezes fracassamos, muitas das vezes nós até caímos, muitas das vezes nós desanimamos. Isso nos leva a entender que muitos de nós aqui provavelmente teríamos um futuro brilhante, extraordinário, mas tem muita gente que apegada ao passado, presas ao passado por conta de um cair, por conta de um pecado. São pessoas que até acreditam em Deus, são pessoas que creem em Deus, sentem alegria quando louvam a Deus, mas não consegue seguir em frente, porque às vezes lá atrás cometeu um erro, porque às vezes lá atrás caiu, porque às vezes lá atrás errou. São pessoas, e tem muita gente assim, irmãos, que vivem sufocadas pelo peso do erro, porque o pecado maltrata, o pecado faz doer, o pecado escraviza. Aí eu estava pensando, Deus, que tema extraordinário. É interessante que essas coisas que acontecem conosco, muitas vezes, trazem um peso aos nossos ombros. E a gente sai das nossas casas e a gente vem para o lugar mais extraordinário do universo. Porque a gente vem para a casa de Deus. Ei, esse é o melhor lugar do mundo. Mas mesmo assim a gente vem aqui e a gente sente esse peso. Muitas vezes a gente não consegue se soltar. Muitas vezes a gente não consegue adorar. Porque nós estamos amarrados em algum sentimento lá de trás. Ei, Deus não te quer assim, diz a palavra. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Então diga assim, eu sou livre.
Outra vez, eu sou livre. O Espírito Santo vai levantar esse tema para que 2022 você seja outra pessoa. Você acredite novamente que quem mais torce por você é Jesus Cristo de Nazaré. E é interessante que a vida é feita de escolhas. Nós precisamos escolher. E nas escolhas, preste atenção, olha aqui para mim. Acertar e errar faz parte das nossas escolhas. Nós acertamos, nós erramos. Ninguém aqui é perfeito. E acertar e errar é interessante, faz parte do crescimento espiritual do crente. Faz. Pastor Daniel, você está falando que no erro eu cresço espiritualmente? Cresce. Cresce, a gente cresce, mesmo quando a gente erra. Por quê? Porque o maior problema não é cair. Cair nunca foi o maior problema. O maior problema é não querer se levantar. Cair faz parte. Tropeçar faz parte. Mas Deus nunca vai te deixar prostrado. Deus não vai te deixar caído. Quem quer te ver prostrado e caído é o diabo. Deus vai te tomar pela sua mão. Mesmo na hora que você cair, Ele vai te tomar pela sua mão. E Ele vai te colocar de pé. Aleluia. Pode ter certeza, o diabo trama tudo contra a nossa vida. Porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas nós podemos dizer, diabo, você já perdeu. Porque sobre a minha vida tem a bênção de Deus. E Deus veio para dar vida. E vida em abundância. Claro que nesse contexto de retomada, é importantíssimo vivermos de forma correta diante de Deus. É o que Deus quer. Esse deve ser o alvo de todos nós. Acertar sempre. Viver corretamente sempre diante de Deus. Só, queridos, que todavia nós não somos perfeitos. E eu acho Deus lindo, porque Ele sabe disso. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Mas mesmo assim, Ele continua apostando na gente. Aleluia. Mesmo assim, a mão dEle está estendida para abençoar cada um de nós. A mão do Senhor não está puxada para trás. A mão do Senhor, ela está estendida. Os olhos do Senhor não estão fechados sobre a nossa vida. Pelo contrário, os olhos de Deus estão abertos. Porque Deus não dorme e nem tosqueneja. E os ouvidos dele? Os ouvidos deles não estão cerrados. Aleluia. Os ouvidos deles estão abertos. Os ouvidos do Senhor estão aberto para ouvir quem? Eu e você. Por isso que Ele sabia que nós não somos perfeitos. Por isso que o cair não é para acontecer, mas faz parte da caminhada. Aleluia. Ei, pega esse tema para a sua vida no ano vindouro. Anima outra vez. Retomada quer dizer tomar outra vez. Deus está falando, nós vamos tomar outra vez aquilo que nos foi dado por herança. Ei, e o que é seu? O que você perdeu? Por que você está pego no passado? O passado traz dor. O sentimento da culpa traz dor, mas Deus está dizendo para nós, 2022 será diferente sobre a vida dos crentes da ADETAG.
Porque 2022 será o ano da retomada, do recomeço, do começar outra vez. Aleluia. É interessante que às vezes a gente quer praticar o bem, mas acabamos fazendo o mal. Eu imagino que já deva ter acontecido com vocês. A gente quer fazer o bem, mas às vezes acaba fazendo o mal diante dos olhos do Senhor. E é interessante que Deus sabe que essa é a nossa luta diária. Deus sabe disso. Porque é uma guerra, irmãos. Deus querendo te conduzir para o paraíso e o diabo querendo te levar para o inferno. É uma guerra. É uma luta. Deus trabalhou e Deus já fez tudo. Mas o diabo continua tramando. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Preste atenção nisso. Ele está ao nosso derredor o tempo todo fazendo o quê? A Bíblia diz tramando. Como um leão. Como. Ele não é o leão. Ele trama. Ele não ruge como o leão, mas ele trama. Ele planeja. E o que ele planeja? O que ele trama? A tua derrota. A tua derrocada. O teu cair. Mas Deus sabe que essa luta é diária. Essa guerra é diária. Mas ele só fica ao derredor. Como leão. Porque ao redor de cada crente está o leão da tribo de Judá. Aleluia. E é interessante que Paulo, ele vai dizer isso aos Romanos, capítulo de número 7, versículo 19 e 20, ele fala assim: porque não faço o bem que eu quero. Olha a guerra, olha a briga, olha a luta. Mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha aqui Paulo dizendo, ele quer fazer o bem, mas ele acaba fazendo o mal. Porque o pecado domina. O pecado oprime. O pecado mata. Agora, qual é a grande saída? E deixa eu ser atrevido. Talvez qual? O grande conselho. Talvez seria, não perca tempo lamentando pelas coisas que deram errado em sua vida. Por quê? Porque o que passou, passou. Aleluia. Porque qual é a grande saída? A grande saída é, nós não estamos no pecado. Podemos pecar, mas o pecado não nos domina. Quem nos domina? Cristo. Cristo é quem nos domina. Aí é por isso que Paulo vai dizer aqui, portanto, se alguém está em Cristo. Olha a saída, Lemuel. Depois de a gente achar, e o diabo achar que nós estamos dominados por ele, a Bíblia vai dizer que nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo não é mais velha criatura. Aleluia. Quem está em Cristo é nova criatura. Aí ele aponta para um novo tempo. Ele aponta aqui para a retomada. Ele aponta aqui para o recomeçar. Ele aponta aqui para o crente não ficar prostrado. Ele aponta aqui para o crente não ficar com o erro, com o pecado cauterizado na sua mente. Não, ele aponta para dizer, ei, nós somos nova criatura e as coisas velhas estão para trás. E o que Deus fez? Aí ele vai dizer, Deus abriu um novo caminho. Há um caminho de Deus novo. Tudo se fez novo na nossa vida. Aleluia!
Aleluia! Mas as coisas velhas, elas consomem o nosso tempo valioso. Mas deixa eu te falar, o que passou, passou. O que passou não volta mais. O erro cometido já foi um erro. Agora o que eu preciso? Eu preciso é de ter a consciência, tranquilo, de que eu não sou mais uma velha criatura. Eu preciso ter a consciência de que eu sou uma nova criatura. Porque o que passou, passou. Aleluia! Se você, se nós já nos arrependemos diante de Deus, nós já nos arrependemos diante de Deus. Nós já confessamos o nosso pecado. E a partir do momento, irmãos, que a gente confessa o pecado e deixa, a Bíblia fala que há um tempo novo. Porque aquele que confessa o pecado e deixa, agora ele não vive mais sobre o jugo do pecado. O pecado não pode mais martirizar a mente desse crente que confessou o pecado. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia do Senhor. Aleluia. Nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Aleluia. Acabou, irmãos. Ninguém mais pode lançar acusação contra nós. Ninguém. O diabo não pode mais nos acusar. Ele vai tentar, ele vai trabalhar, ele vai perturbar, para que a gente fique prostrado. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, Ele já nos perdoou de todos os nossos pecados. E perdoar pecado significa que você é livre outra vez. Porque se o pecado oprime, se o pecado te aprisiona, o perdão te liberta. Você é livre. Eu vou dizer, você é livre. Livre para quê? Para voltar a sonhar. Você é livre para viver novos planos. Você é livre para fazer outros planos. Aleluia! E quais são os planos? Ora, se Deus faz plano para a gente, você não vai fazer plano para você? Deus pensa na gente o tempo todo. Ele mesmo diz, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamento de paz, irmãos. Pensamento de bênção. Pensamentos de vitória. E é interessante que a solução para todo sentimento de culpa, ela está em João 1:9. Olha que coisa linda. João 1:9. Lindo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para perdoar alguns pecados nossos. Ah, não é alguns não? É o quê? Então, por que a gente fica preso? Por que às vezes a nossa mente está lá atrás no erro, no cair? A palavra está dizendo, se confessarmos, claro que é condicional aqui. A gente precisa confessar. Se não confessar, aí a mente vai ficar presa lá no passado. Se não houver, da nossa parte, o confessar, a gente precisa vir, precisa dizer, pequei, Senhor. O que foi que nós cantamos aqui? A nossa ministra falou.
O filho pródigo fez isso, ele sabia que pecou, ele sabia que tinha errado. Mas ele colocou na mente dele, eu vou levantar e vou ter com meu pai, e vou dizer a ele, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Ele volta arrependido, ele confessa. E pelo confessar e o voltar, quando ele chega, o diabo queria ter ganho a vida daquele jovem. Mas quem ganhou foi o pai, porque ele confessou, e o pai, na verdade o pai já tinha perdoado ele. Porque quando ele chega, o pai recebe ele com um abraço gostoso. O pai manda preparar o cordeiro cevado. O pai manda preparar uma nova veste. O pai manda preparar sandália. Quando o pai manda colocar a sandália naquele filho, o pai está dizendo, porque quando ele volta no sentimento de ser escravo, de estar preso, da escravidão. E quem andava descalço era o escravo. Foi por isso que o pai falou, põe a sandália nele, porque ele não é escravo. Ele só errou, mas ele confessou, e ele voltou, e ele retomou, e ele quer recomeçar. Então põe sandália, para que todos saibam que ele não é escravo, ele é filho. Ei, você é filho, você é filha de Deus. Recomece, retome, volte a sonhar. Porque a Bíblia que está dizendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E é interessante que esse nova criatura, isso diz respeito à regeneração que ocorre na vida do pecador. Isso diz respeito ao perdoar do pecado, aquele que vem e confessa. Ele é regenerado. Sabe o que é isso? Gerado outra vez. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de nós. Esquece. Aonde você estiver, Deus vai te achar. Aonde você estiver caído, Deus vai te buscar para poder te levantar. Ele vai te colocar de pé. Ele vai mostrar para as pessoas que Ele é que comanda a tua vida. E só Ele é capaz de perdoar os nossos pecados. Aleluia. E quando a gente é regenerado, é impossível a gente continuar no mesmo estado. O nosso estado vai ser um novo estado. Por isso que Paulo vai apontar a dizer, não é mais velha criatura. O estado é outro. O estado é novo. E qual é o estado? De nova criatura. Aleluia. No original, significa, não é nova criatura, significa nova criação. Aleluia. Eu amo isso. Eu gosto disso. Porque quando eu me arrependo, quando eu confesso os meus pecados, olha, irmão, mas deixa eu falar uma coisa, não é apenas confessar. Muitas pessoas, pastor Gilson, vivem preso lá atrás, é porque elas confessam, mas voltam a pecar. Aí não tem essa relação com Deus. O negócio é confessar e deixar. Precisamos deixar. Na retomada, no novo tempo, no recomeço, nós temos que deixar. As coisas velhas vão ficar lá atrás, porque há um apontamento de Deus, e o apontamento de Deus é o quê? Deus vai fazer novo. Há um novo de Deus chegando. Há um novo de Deus chegando para a tua vida. Há algo novo de Deus estabelecendo no mundo espiritual para a tua vida. Recebe isso em nome de Jesus. Libere a sua mente, confesse o seu pecado, deixa Ele. Aleluia. Aleluia. Sabe por que muitas vezes parece que a coisa é emperrada? Parece que não vai. Parece que não adianta. Parece que não sai do lugar. Mas é porque nós estamos enganando nós mesmos. É porque a gente só confessou o pecado, mas não deixou. Às vezes continua a prática do pecado. Às vezes erra, pede perdão e vai errar de novo.
O importante é confessar e deixar, para experimentar o novo de Deus. E quem experimenta o novo de Deus, não permanece no mesmo estado. Há um estado novo de Deus preparado para a nossa vida. Creia nisso, porque em ser nova criatura, aponta para uma transformação radical. É uma transformação radical. É fazer novo outra vez aquilo que é velho. Aquilo que não presta, ele pega e vai fazer com que presta. É a questão do vaso na mão do oleiro. E eu gosto disso, porque nós somos vaso. Quando a gente peca, quando a gente erra, a gente quebra, mas sempre a gente quebra na mão do oleiro. E ele não pega a gente e joga fora. Ele não pega a gente e descarta. Não. Ele sempre dá uma oportunidade do recomeço. Ele sempre dá uma oportunidade da retomada. Por quê? Porque agora nós vamos ser outras vezes participante dessa nova criação dele. Nós somos criação de Deus. E Deus não nos fez para sermos derrotados. Alguém entendeu? Levantou a mão. Deus não nos fez para sermos derrotados. A tratativa de Deus conosco é diferente. Deus não nos fez para ser vencedor, nós somos diferentes. A tratativa de Deus conosco é diferente. Deus vai dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A questão do crente, ele não é apenas vencedor, ele é mais do que vencedor. Você não é derrotado. O diabo não vai conseguir te derrotar, mas há algo de Deus sobre a nossa vida. E o algo de Deus na nossa vida é entendermos que nós precisamos fazer como o filho pródigo. Nós precisamos voltar. Irmão, chegou a hora. Chegou a hora da igreja ter esse sentimento. Chegou a hora da retomada. Tem muita gente querendo comer as bolotas que são dadas para porcos. Tem muita gente querendo comer comida do mundo que é podre, é estragada, sendo que tem um banquete na casa do Pai para você. O que você faz? Retoma, volta, vem, levanta, põe a consciência para funcionar. Diz: Pai, eu errei contra Deus, eu errei contra Ti. Recebe-me de volta. Porque os sonhos de Deus estão de pé. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, saiba de uma coisa: esse sonho vai reviver em 2022. Esse sonho vai reviver. Volte a sonhar. Se levanta, retoma, volta. Vem, recomeça outra vez e saiba que Deus está aqui te esperando, dizendo: o que eu sonhei para você está de pé. Os sonhos que eu tenho para você estão todos de pé e vão se realizar. É só você voltar. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus.